Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ler 2 poemas. Essa unidade, ela vai falar um pouco de poemas, né? É um tema bem interessante e nós vamos ter também uma palestra, um bate-papo, né? Não vou dizer palestra, né? Na sala de bate-papo com um poeta, né? Porque o sexto e sétimo ano estão trabalhando poesia, então ele vai conversar com vocês a respeito, bater um papo com vocês a respeito de poesia. É um poeta local, ele mora em Arraial do Cabo. Ele é idoso, mas nem parece. Ele tem uma alma de jovem. Foi meu professor na faculdade, tem vários poemas publicados. Ele é maravilhoso e vocês vão gostar muito dele. Bom, enfim, vamos falar de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele foi um poeta português, tá? E assim, como eu falei até com o sexto ano, né? O sexto ano eu falei de Leminski, né? Ele, além de escritor, tradutor, jornalista, editor e empresário. Multiuso esse cara, né? E o Fernando Pessoa, ele tinha heterônimos e pseudônimos. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. E o Heraldo, ele vai falar um pouquinho sobre os heterônimos e os pseudônimos de Fernando Pessoa também. Bom, vamos lá. Ele inventava nomes, entendeu? Para colocar, ou seja, ele tem vários poemas escritos com nome de outros autores, mas que na verdade era ele. Esses são os heterônimos e pseudônimos. Depois eu vou falar a respeito disso com vocês. O vento sopra lá fora, faz-me mais sozinho e agora. Por que não choro? Ele chora. É um sonho abstrato e fundo. Vem do fim vago do mundo. Seu sentido é ser profundo. Desculpa, não é corona, tá? É alergia. Diz-me que nada há em tudo, que a virtude não é escudo e que o melhor é ser mudo. Bom, não sei se vocês repararam, nesse poema de Fernando Pessoa, cada pedaço desse daqui se chama estrofe. Então, nós temos 1, 2 e 3 estrofes, certo? E cada linha se chama verso. Então, nós temos um vento sopra lá fora, primeiro verso. Faz-me mais sozinha agora, segundo verso. E assim por diante, tá? Então, cada pedaço se chama estrofe e cada linha se chama verso, tá? E vocês perceberam? Fora agora chora. A rima tá no fim. A rima no fim de cada verso. Fora agora chora. Fundo, mundo profundo. Tudo escudo mudo. Vocês viram? Tem um processo de rima, certo? Então, fora agora chora, tem essa questão do ora, o R, né? Fundo, mundo, escuro e profundo. Undo, ND, certo? Tudo, escudo, mudo. Tem aí essa questão do D. Aqui eu já tenho um segundo poema de Manuel de Barros. Bom, vocês perceberem que Fernando Pessoa, né? Esse poema ele foi escrito em 1933. Já o Manuel de Barros, ele é um escritor mais contemporâneo, mais jovem. Ele morreu recentemente. Ele morreu não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele morreu recentemente, em 2014. Ele tem vários prêmios, né? Prêmio Jabuti, né? E Manuel de Barros, ele é muito famoso por aquele poema. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeia como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Que foi chamado de O Poema da Pátria, né? Vamos lá.
Gente, eu tô com esse nariz entupido, então tô meio louca. E sei contar, Manuel de Barros morreu, não morreu? Claro que morreu, gente, 2014. Mas ele é um poeta mais contemporâneo, né? Então, o que vocês podem perceber de diferença do primeiro poema para o segundo poema? O primeiro poema, ele é cheio de regrinhas, estrofes, né? Bem divididas ali, né? São 3 tercetos, né? As rimas. Aqui o Manuel de Barros, ele é livre, tá? Graças a Deus, os poemas contemporâneos, eles não têm mais essa mesma regra métrica que tinha que obedecer. Quem não obedecesse as regras métricas de poema, até escrever em decassílabos métricos, que é a divisão de sílabas que tem que ter no poema, não era considerado poeta naquela época, não poderia ser publicado. Graças a Deus, né? Veio aí o mundo moderno e mudou bastante coisa, porque tem bastante poemas novos, bem interessantes. Queria transformar o vento, dar ao vento uma forma concreta e apta à foto. Eu precisava pelo menos enxergar uma parte física do vento, uma costela, o olho, mas a forma do vento me fugia que nem as formas de uma voz. Quando se disse que o vento empurrava a canoa do índio para o barranco, imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do índio para o barranco. Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda. Estava quase a desistir, quando me lembrei do menino montado no cavalo do vento, que lera em Shakespeare. Imaginei as crinas soltas do vento disparar pelos prados com o menino. Fotografei aquele vento de crinas soltas. Vocês viram que até para ler ele é mais... Ele flui melhor para ler, né? Parece que a gente está cantando algo. Aqui, primeiro ele é meio engessado. O vento sopra lá fora. Faz-me mais sozinho e agora? Sabe? Parece ter mais sentido esse segundo poema. Bom, vocês repararam que aqui também, né, não tem estrofes, né? Ele segue direto, mas ele é composto por versos, tá? Bom, vamos lá agora no Gênero em Foco, nossa parte mega importante. Eu creio que vocês já leram isso com a professora Eliane, né? Já estão craques. Mas é sempre bom relembrar. Vamos lá em Gênero em Foco, então. Vamos lá. Tem dia que esse iPad trava, tem dia que ele é rápido, pessoal. Vou até virar ele aqui, fica mais fácil. Essa parte de viradinho ele é melhor. Vamos lá. Gênero em Foco. Releia o poema de Fernando Pessoa e respondam as perguntas a seguir. Então, vocês vão ler o poema de Fernando Pessoa, que é o primeiro poema. O poema todo rimadinho, dividido em estrofes, tem a rima lá certinha. Qual é a quantidade de estrofe? Lembra que eu falei estrofe cada pedaço? Quantos versos há em cada estrofe, né? Que eu falei que é um ter, não vou falar o resto. Quais são as palavras que rimam em cada estrofe? Também falei a respeito disso, né? 2. É possível realizar o mesmo levantamento de informações da atividade anterior com o poema de Manuel de Barros? Justifique a sua resposta. Bom, vamos lá. O primeiro poema, ele é dividido em versos e estrofe. Já o segundo poema, ele apresenta versos, porém ele não tem estrofe, né? E nem o mesmo processo de rima. Tem rimas, porém não é o mesmo processo que o Fernando Pessoa utilizou. Ele é um poema livre, tá? Ele é mais lírico, ele é mais cantado, ele tem um efeito mais sonoro. Há efeitos sonoros e rítmicos nesse poema, né? Ele não tem rimas,
porém ele tem um ritmo. Por quê? Porque ele tem repetição de fonemas. Quais são os fonemas que é muito repetido? O T, um N, o F, né? Que dá um ritmo, que dá um aspecto sonoro em cada verso, tá? B, ele não tem estrofe, mas ele é dividido em versos, tá? Ele tem versos. Analise os 2 primeiros versos do poema. Um poema de Manuel de Barros ainda, tá, gente? Os 2 primeiros versos. Que sons repetem, em sua opinião? O que esse efeito sonoro sugere? Bom, vamos lá. Os 2 primeiros versos. Que som repete muito? 2 fonemas que repetem muito. Vocês vão dizer para mim, tá? Fonema que eu falo é a letra, tá? Nos 2 primeiros versos, as 2 primeiras linhas, tá bom? Queria transformar o vento, dar ao vento uma forma concreta, apta à foto. Tá? Então, assim, que sons que sugere? Né? Vão pensando aí. O som que sugere é o que está escrito aí, tá, gente? É o som do vento, é o som daquele tic da foto, aquele clique da foto, tá? C. Agora releia o poema de Fernando Pessoa. É possível identificar um efeito sonoro semelhante? Sim, é possível identificar um efeito sonoro semelhante. A repetição, assim, muito do fonema M, mas ele é um pouco mais engessado, tá? E também tem a questão também do fonema S, mas também ele é um pouco mais engessado. Voltem lá no poema e leiam, principalmente aquela parte que fala assim: é um abstrato e fundo, vem do fim vago do mundo. É um abstrato e fundo, vem do fim vago do mundo. Seu sentido é ser profundo. O vento sopra lá fora, faz-me mais sozinho e agora. Seu sentido é ser profundo, tá? Tente pegar esse verso, né? Esses versos que eu falei. Bom, qualquer dúvida, vocês me chamem em relação a essas questões, tá? Tô aqui para tirar dúvida de vocês. Bom, vamos falar um pouco de poesia, as características de uma poesia, tá? Ele é um gênero textual do campo literário, tá? Geralmente, tradicionalmente, os poemas eles são compostos por versos e estrofes e também esquemas de rima. Mas o que acontece? Hoje em dia nós temos prosa poética. Então, não necessariamente um poema ele precisa ser escrito naquele esquema de versos e estrofes, ou esquema de versos, né, como foi o caso de Manuel de Barros, ele pode ser escrito por parágrafos também, né, a nossa famosa prosa poética, tá? Clarice Lispector, ela escreveu prosas poéticas, tá? Bom, a exemplo do poema tradicional de Fernando Pessoa e o exemplo do poema mais contemporâneo, versos livres, Manuel de Barros, né? Como eu falei para vocês, né, de acordo com o contexto histórico-literário, momento histórico-literário. Vocês podem até tirar essa dúvida com Jean e com Gerran, porque Gerran também é professor de História e Artes, ele vai poder falar bastante a respeito disso com vocês. Depende de cada momento. Por exemplo, tem uma novela que tá passando na Globo chamada Novo Mundo, que conta lá dos primórdios lá da descoberta do Brasil. Naquela época, se levasse o Manuel de Barros para eles iriam falar, isso não é poesia. Certo? Poesia para eles, certamente Fernando Pessoa. Né? Se eu levasse o Manuel de Barros para eles certamente não iriam gostar. Eles iriam gostar do estilo de Fernando Pessoa. Porque isso depende da época, tá? Da época que cada, né, como falou, do momento literário histórico, tá?
Bom, versos livres, eles também podem ser chamados de irregulares. São aqueles que dispensam padrões formais. Eles podem ter rima ou não, eles podem ter esquemas métricos, ser decassílabos métricos ou não. Porém, isso não significa que não há cuidado do ritmo, tá? E no sonoridade, no som, tá? O Manuel de Barros, ele explora até mais recursos, na minha opinião, do que o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a gente vai lá, a gente conta. Tem 3 tercetos, 3 estrofes, cada estrofe tem 3 tercetos e acabou. E a rima, no final, undo, né? Tem ado também, né? Acabou. Então, assim, aquele poema, quando eu leio ele não quer dizer muita coisa. Para aquela época dizia, né? Mas para nós que buscamos resposta para tudo hoje em dia, né? Não diz muita coisa. Bom, às vezes eu tenho medo que o iPad para de gravar e eu tô aqui falando igual a maritaca. Deixa eu passar para a próxima parte aqui com vocês. Bom, um dos recursos da poesia é o trabalho com imagens criadas por meio de palavras. Às vezes a imagem é uma cena objetiva real, outras vezes é uma criação poética de algo idealizado, oriunda da imaginação. Deixa eu falar com vocês uma coisa também, questão de imagem. Eu posso falar também de poemas visuais, né? Como eu falei de poemas visuais lá no início do ano, né? Que a gente ia ter a nossa feira literária e tal. Eu falei de poemas visuais. Até pedi para vocês fazerem um poema visual, né? Enfim. Ou por meio da combinação de rimas, ritmos e figuras de linguagem, né? Rimas e ritmos, como a gente falou ali do Manuel de Barros, né? Quando a gente leu Manuel de Barros. Tá? Bom, vamos lá. Ah, e figuras de linguagem, tá? Vamos conhecer algumas figuras de linguagem agora, tá? Comparação. Consiste em aproximar duas ideias, dois seres ou dois objetos por meio de uma característica que lhes seja comum. Mas a forma do vento me fugia que nem as formas da voz. Então, aí houve uma comparação do vento com a voz, que nem as formas da voz, tá? Então, aí eu tenho uma comparação. Personificação ou prosopopeia é figura de linguagem por meio da qual características humanas são atribuídas a seres inanimados ou irracionais. Quando eu falo de seres inanimados, tá? Eu posso falar também fada, saci pererê, mula sem cabeça. São seres inanimados, tá? Imagina uma fada falando, né? Uma fada já não existe. Falando, então, pior ainda. Tá bom? Então, são seres inanimados ou irracionais, né? Por exemplo, cachorro. De repente, o cachorro falou. O cachorro fala? Não, ele late, né? A gente conversa com eles e tudo que a gente é meio assim, né? Mas ele late. O gato fala? Não, ele mia, tá? Mas no poema ele pode falar, ele pode cantar, e, né? Nos desenhos animados também, tá? Animais, objetos e elementos da natureza, tá? Bom, por que não choro? Ele, o vento chora. Vento chora, gente? Não, o vento só vento derruba tudo, tá? Mas aí foi uma característica atribuída ao vento, tá? É um elemento da natureza. Eu precisava, pelo menos, de enxergar uma parte física do vento, uma costela ou olho. Eu fico imaginando o vento parecendo um olho na minha frente. Eu vou pensar que é uma assombração, tá? Isso aí também é um elemento da natureza. Tudo isso é possível na poesia, tá?
O recurso estilístico por meio da qual se aproximam ideias de sentidos opostos é chamado de antítese. Pode haver antítese entre palavras, pensamentos, imagens e, de forma mais complexa, frases e oração. O que é antítese? A antítese é o oposto, são contrários, por exemplo, claro, escuro, preto, branco. Diz-me que nada há em tudo. Nada, tudo. São sentimentos opostos, contrários, tá? To give the pager. Class, let's do the exercise. Page 13. Tô com saudade da aula de inglês, tá? Vocês vão fazer o exercício da página 13 também, tá bom? Vão responder aqui, tá? Agora você é capaz de... E a questão da linguagem poética. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Um beijão para vocês e eu vou marcar o bate-papo com o professor Heraldo, tá? E ele não sabe muito usar a questão do Teams nem do Zoom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo de WhatsApp, vou colocar todos vocês só para esse período, depois a gente desfaz o grupo do WhatsApp, tá bom? Para não precisar inserir ele no grupo, né, da escola. A gente vai fazer um grupo de WhatsApp à parte, porque todas as turmas vão participar, 6º, 7º, 8º, só para esse momento, depois a gente desfaz. Ou deixa ele trancado para quando houver outro período aí de bate-papo entre a gente, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau.